Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé e com toda a nossa falante, como se estivéssemos lá em nossa casa, né? E assim, em breve futuro, esperamos que estejamos, né? Na Rua Progresso 1190. Então vamos fazer, como sempre fazemos, né? Uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 84. Divinos Dons. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Realmente, não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza da coragem, o amor e a moderação. Todos somos, assim, dotados de recursos para desenvolver, ao infinito, os dons divinos de fortaleza, que é o valor moral, do amor, que é o serviço incessante no bem, e da moderação, que define o equilíbrio. Entretanto, a maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem o esforço do próprio burilamento. O operário, nessas circunstâncias, ganha vantagens materiais. Contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência. E nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas por dentro estamos na sombra da ignorância. É por isso que geramos, em nosso prejuízo, o clima de medo, em que os monstros do egoísmo, da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Não te percas, desse modo, nas ideias inquietantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza da coragem, o amor e a moderação, talentos que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante, na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Lição número 84. Divinos Dons. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Essa parte do Evangelho de Paulo a Timóteo é um reflexo do momento que Paulo estava vivendo quando escreveu essa carta, próximo ao seu desencarne no ano 67 depois de Cristo. Naquela época, a perseguição aos cristãos novos era muito grande. O medo se instalou entre os discípulos. Lucas, que acompanhava Paulo, e Timóteo era um jovem que foi praticamente adotado por Paulo. E Paulo, nessa época, estava preso. E ele já sabia do que iria acontecer, da sua morte, pela perseguição de Nero, do círculo dos horrores. Então, ele fala do medo, medo que era comum àqueles apóstolos. O medo que o próprio Jesus Cristo sentiu quando disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Muitos de nós, em momentos de nossas vidas, temos esse medo, medo de fracassar, medo de não sermos firmes, não sermos fortes diante das tormentas da vida. E Paulo escreve a Timóteo pedindo para ele se esforçar em sua fé, nas palavras do Evangelho, seguir os exemplos que ele deu.
saber que ao pedir, Jesus Cristo estaria com ele, porque o próprio Evangelho, no capítulo 25 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Pede e vos será dado. Busqueis e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Então, diante do medo, diante das adversidades que a vida nos impõe, nós devemos nos espelhar e nos refugiar no trabalho. Foi isso que Paulo pediu a Timóteo: manter-se firme em seus princípios de evangelizador, confiar em Jesus Cristo, não ter medo diante do quadro que se estava instalado, os apóstolos sendo perseguidos, Paulo sendo abandonado por aqueles que o ajudavam, estando em uma prisão. Então ele pediu a Timóteo que fosse o visitar, para que ele mostrasse a Timóteo que dias difíceis virão, iriam vir, e que Timóteo não podia desanimar. Seguir o evangelho, combater o bom combate, ser um apóstolo ou um soldado de Cristo. Então o texto aqui fala assim, ó, que nós somos dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza e do valor moral, do amor que é serviço incessante ao bem. O amor que é serviço incessante ao bem. E nesse trabalho, nós iremos encontrar como Timóteo encontrou, como Paulo encontrou, como Pedro encontrou, como Lucas encontrou o quê? Adversários. Mas o maior adversário está em nós mesmos. Quando deixamos de acreditar nesses dois princípios, o trabalho como força que nos impulsiona, a moderação para suportarmos os golpes da vida, a ingratidão das pessoas que às vezes pensam ou não compartilham conosco dos nossos ideais, ou mesmo das pessoas que julgam ser as nossas posturas inadequadas. Mas se nós nos espelhamos no Evangelho do Senhor, por que devemos ter medo? Outra coisa, por que devemos reclamar? Diante das inúmeras provas, imaginem como foi a vida daqueles homens. Imaginem agora como foi a vida desses homens após a morte de Cristo. Que prova dura esses homens passaram para levar adiante os ensinamentos de Cristo, vendo cristãos sendo comido por leões, sendo mergulhado em azeite quente, sendo decapitados como Paulo foi. E aqui ele fala que Deus nos deu o espírito, Deus não nos deu o espírito de temor, mas a fortaleza de amor. Que fortaleza é essa, gente? Todos nós temos medo das provas, das vicissitudes, mas a fé viva que habita em nosso coração tem que nos dar força para trabalhar, tem que tirar de nós esse medo do novo, das coisas que precisam ser mudadas, de extirpar do nosso coração, do nosso ser, tudo aquilo que nos faz o quê? Temerosos, com medo, como Timóteo estava. Mas Timóteo foi firme, enfrentou, combateu e lutou. A vida dele foi fácil? Não, não foi. Como não é a vida nossa,
e de muitos que erguem a bandeira do evangelho, do amor ao próximo, da caridade e do trabalho. Raspar as nossas mazelas, raspar as nossas iniquidades, buscar um caminho novo, não é fácil. E muitos de nós têm medo, medo de fracassar. Mas Cristo estará conosco. Ele falou aqui, ó. Não te percas desse modo em ideias inquietantes ou destruidoras do medo, capazes de operar ruína nos melhores impulsos, porque se utiliza a fortaleza da coragem. Pai Tomé falava, se tem coragem, enfrenta, luta, vai em frente, Deus estará contigo. Do amor e da moderação, talentos que o próprio Senhor investiu em você. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Temos em nós, todos, sem exceção, uma fonte viva de amor, de vontade de viver e de crescer. Então não tenho medo. As adversidades virão, mas aquele que luta, que trabalha, que segue, que vai em frente, não fracassa. Porque é só ele bater na porta, que a porta se abrirá. É só ele seguir o exemplo do próprio Cristo. Humildade, trabalho, amor, dedicação e confiança no Pai. Timóteo foi um homem do qual nós devemos tirar alguns ensinamentos. Recebemos do Pai dons, talentos, devemos usar. Devemos respeitar as pessoas, aquelas que estão nos dando oportunidades, que querem o nosso bem. Ser fiel ao Evangelho, ser fiel a Jesus Cristo. E não ter medo, gente. Não ter medo. Porque Deus está conosco. Jesus Cristo está conosco. Estamos em nossa casa fazendo umas mudanças. E muitos irmãos estão receosos. Mas é preciso confiar que toda tarefa que é pega com amor e com empenho será bem sucedida. Toda tarefa que é pega com amor, empenho, coragem será bem sucedida. Porque nós estamos batendo na porta do Senhor e ela vai se abrir. Então você aí que está agora aí, nos ouvindo, que está com problema de saúde, que está com algum problema em casa, que está descrente com a vida, que acha que não vai suportar, bate na porta de Deus. Pede a Ele. Pede a Ele forças. Pede a Ele coragem. Pede a Ele amor. Pede a Ele esperança. Ela vai chegar. No Evangelho, no próprio Evangelho, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ele fala assim, ó, o bom soldado de Cristo. Você, porém, fortifique-se sempre na graça que está em Jesus Cristo. O que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, transmita ao homem de confiança, que por sua vez esteja em grau de ensiná-lo e outros. Participe dos sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Eu vou repetir. Participe dos sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Jesus Cristo fugiu do Calvário que seria imputado pelos homens. E o pior, ele sabia de tudo. E ele nos deu um exemplo de quê? De fé, de força e de coragem. E nos deu um exemplo maravilhoso de modéstia, né? Que aqui fala no texto, ó.
fortaleza e moderação, Cristo poderia ter se revoltado contra todos. E muitos de nós, às vezes, nos revoltamos com Cristo, porque achamos que o fardo que nos é imputado é muito grande, é muito pesado. Quando, na realidade, o maior fardo foi por ele. Ele não teve medo. Ele enfrentou com coragem, com firmeza, com amor e com moderação. Ele chamou o pai por diversas vezes e o pai não o abandonou. Porque se tivesse o feito, ele talvez não teria condições de suportar o que ele suportou. Mas o pai estava firme com ele. E estará conosco em nossas dificuldades, em nossas mazelas. Basta que acreditemos que o pai está conosco. Então você que está aí agora me ouvindo, pense nos seus problemas. Faça um pedido ao Senhor Jesus para que Ele te dê essa força, essa fortaleza, essa vontade de viver, essa vontade de superar. Que Ele te mostre o caminho do trabalho, do labor, da fé, da esperança viva, para que você supere, para que você não tenha medo. Medo do que virá. Porque todo sofrimento se reverterá em quê? Em glórias. Toda dor e sofrimento se transformará em júbilo na nossa eternidade. E se o temos, infelizmente, é porque merecemos. Então, meus irmãos, a carta de Paulo a Timóteo não era só para Timóteo. Ela é para nós também. Ela foi para Lucas, foi para Pedro. E hoje ela é para nós também. Naquela época eles viviam dores, perseguições, mas eles não abandonaram a tarefa que lhes foi dada. Combateram o bom combate, firmes, corajosos, modestos, com amor ao próximo. E essa carta de Paulo é mais viva do que hoje, do que foi escrita naquela época. Só que hoje nós vivemos com perseguidores diferentes. E muitas das vezes esses perseguidores estão em nós mesmos. Quando acreditamos que não seremos capazes de suportar os problemas que temos. Ou mesmo duvidamos da misericórdia de Cristo. E nos pegamos em desespero. Então pensem nisso. Pensem como foi a vida de Timóteo. Como foi a vida de Paulo. Como foi a vida desses primeiros cristãos. Muitos deles morreram em situações terríveis. Mas não renegaram o Senhor. Muitos deles passaram por provas que nós nem sabemos, mas não renegaram o Senhor. E nós hoje estamos diante de inúmeras situações dos quais nos pedem a mesma postura, acreditar, lutar com coragem, com amor e com moderação. Amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas, servir sempre, acreditar que é dando que se recebe. E que não existe prova maior do que doar-se pelo outro. Acreditar que seu problema é muito pequeno diante do sofrimento do outro. Usar a empatia, usar o trabalho como força motriz que vai alavancar a sua alma e vai levar você diante de Deus. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu vejo nas palavras de Paulo a Timóteo. E não só a Timóteo, a cada um de nós. Nós temos dentro de nós a centelha divina. Saibamos usá-la. Porque todo dia, sem exceção, nós teremos problemas diferentes. Sem exceção. Então, todo dia, bata a porta.
Ore, reze ao Senhor Jesus e peça a Ele força, porque a força vai vir. Se você acreditar e não deixar que esse medo tome conta de você, que a descrença tome conta de você, que o desespero tome conta de você, e que, principalmente, a falta de esperança domine o seu ser. Que você acorde e veja que Jesus Cristo te ama, independente do momento em que você está. E se você der a mão para Ele, Ele vai te puxar. Ele vai te levar com Ele. Mas você precisa romper esse medo que te aprisiona e que te impede de fazer as mudanças necessárias ao teu ou à sua elevação. Vamos pensar nisso com carinho. E na oração de hoje, mentalizem os seus problemas, suas dores, suas doenças, de seus amigos, de seus familiares. E vamos entregar na mão do Senhor e pedir para Ele levar tudo isso embora. E se mesmo você não for atendido hoje, tenha fé e acredite que o momento talvez não foi agora. Mas para quem persiste, com força, com coragem, com moderação, moderação é não se perder, não deixar se revoltar. Pensem nisso com carinho e vamos rogar ao Senhor na própria oração que Ele nos ensinou, que é uma reflexão da nossa postura muito mais em relação ao outro do que a nós mesmos. Vamos pedir ao Pai Eterno Todo-Poderoso que nos dê forças e que não deixe que esse medo nos atrapalhe a seguir em frente e adiante. Mestre amado Jesus, Pai Celestial, mentores espirituais da falange de Unidos para o Bem, Pai Tomé, Pai José, pedimos a essa falange maravilhosa que nos dê a capacidade de entendimento, de trabalho, de aceitação e de amor. Que possamos ver nos outros uma oportunidade de sermos melhores, de levarmos até essas pessoas a nossa capacidade de trabalho, de amor, de coragem, de fé, de esperança. Que possamos, Senhor, Mestre Jesus amado, Todo-Poderoso, ver em nós mesmos aquilo que nos afasta de Ti, que esse medo de fracassar, esse medo de não ter condições ou mesmo fracassar diante das mudanças que não são necessárias em nossas vidas. Senhor, não nos deixe. Não nos deixe cair em tentação. Pai eterno e todo-poderoso, dê coragem, dê força. Aqueles que estão debaixo das pontes, nesse frio, abandonados pelas mazelas da vida, perdidos, muitas vezes, Pai, sem forças para acordar, diante de muitos que renegam a eles o amor e a caridade, e até nós mesmos, que estamos agora, Senhor, em nossas casas, com calor, de cobertas, e muitos estão agora lá fora, no frio e no relento. Nos velhos desamparados nos hospitais, das inúmeras crianças desamparadas, das vítimas da guerra. Mestre amado Jesus, abra o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos ter coragem e não ter medo de ir até eles, de estender até eles, Senhor, a nossa mão calorosa e acolhedora. Não tenhamos medo do trabalho, tenhamos fé e esperança, Senhor, de que, por mais que fraquejemos, a Tua mão, Senhor, estará ao nosso lado, nos amparando. As nossas crianças, dê a elas conforto, dê a elas paz, dê a elas tranquilidade, força, Senhor,
para passarem por esse momento de provação tão difícil. Aos irmãos de nossa casa e aos trabalhadores da casa de Unidos para o Bem, que possamos realmente unir no amor, na fortaleza e na moderação, respeitando uns aos outros, nos unindo em prol do crescimento de nossa casa, de nós mesmos, de todos, respeitando as deficiências, mas querendo, Senhor, algo novo. Lembremos, ó Pai, que por mais que os nossos problemas nos impeçam, abra dentro do nosso coração e dentro de nossa mente o discernimento, para que possamos acordar desse pesadelo, desse marasmo, seguir em frente, não desanimar. E se a cruz está pesada, Pai, a tua é maior. Se sofremos com as doenças, tu recebestes espinhos. E muitos dos nossos espinhos são causados por nós mesmos. Tenhamos fé e esperança, humildade para pedir. Não deixamos, Senhor, de ver e de seguir o teu exemplo fraterno. E busquemos, Pai, de misericórdia, a tua luz, a tua paz e o teu amor. Dai-nos, Pai, de misericórdia, forças para lutar. Não nos deixe desanimar. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações. Saibamos, Pai, de misericórdia, que tua mão doce, firme e forte nos ampara e nos acolhe. E façamos o mesmo por aqueles que estão em situações mais vulneráveis do que a nossa. Saibamos, Pai eterno de misericórdia, estender a todos as graças que tu destes a nós, às nossas famílias, aos nossos amigos e a todos que convivem conosco. Tenhamos fé, saibamos ser dignos do vosso amor e da vossa bondade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão do Espírito e da matéria dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Pois só vós é o reino, o poder e agora para todos sempre. Amém. Que Jesus possa entrar na casa de cada um, no coração de cada um, afastar todo o medo, abrasar vossos corações com amor, com a piedade, com a bondade, e estender para cada um nessa corrente aqui agora a paz, a saúde, a harmonia e a esperança. Lembremos da palavra de Pai Tomé. Se tem coragem, enfrenta. Se amas, perdoa. Porque essa era a vida dele. E essa é a vida que nós nos espelhemos e vamos conseguir com coragem, com fortaleza e com amor, com moderação. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Fiquem com Deus.